Olá, este é mais um assunto aleatório. Imagine o local em que você vive sendo como uma biblioteca, similar à Biblioteca de Alexandria, e que existem dois grupos que estão, vamos dizer, como concorrentes para o controle desta biblioteca. Tá? Um lado seria a diretora da biblioteca, a Hipátia, e do outro lado, o seu concorrente, vamos dizer assim, o Cirilo. Uhum. E que realmente aconteça o que aconteceu com a Hipátia, por ter pensamentos diferentes, por ter comportamento diferente do que deveria ser o correto, foi atacada, foi morta e a Biblioteca de Alexandria dali para frente começou a ter um certo declínio. Né? É uma forma grosseira de fazer a comparação, mas imagine que esteja convivendo numa época em que tenha similaridades deste comportamento. Tá? Por ser uma forma de você controlar o mundo com base no acúmulo de conhecimento, não necessariamente no uso dele, porque muitas vezes você pode controlar o conhecimento para que outros não o tenham. A partir daí, você, entre aspas, consegue controlar o todo por um período curto, mas controla. E os danos podem ser extensos, né? Podem ser extensos. Estamos numa época em que isso acontece de uma forma sutil, em alguns momentos, de uma forma mais agressiva em outros, mas as similaridades de comportamento são próximas. Claro, hoje é considerado um pouco inadequado, né, sair pegando as hipátias, né, das instituições e esquartejá-las pelos cantos das igrejas, como aconteceu com a Hipátia de Alexandria. Então, já que é um tanto quanto inadequado, remete um pouco à barbárie, vamos cortando conforme dá, tá? Conforme é possível, de acordo com critérios muito bem arbitrários, correto? Bom, a ideia é dizer que estamos numa época em que está acontecendo o corte de todo tipo de incentivo ao conhecimento ou educação. Se esses modelos de corte são apropriados ou não, é um outro caso. A forma como está sendo feita, tá? Que existe situações que precisam ser corrigidas, ajustadas, reavaliadas, ou no modelo mais atual, as tais de auditoria, as tal auditorias, sim, precisa. É importante que se tenha. Tudo é passível de revisão. O problema é como é feita essa revisão, por quem é feita essa revisão e qual o objetivo dessa revisão. Tá? Não é o problema você fazer uma análise e fazer cortes de um lado, ajustes de outro, liberação de verbas para outro, mas o problema não chega a esse ponto ainda. O problema é cortar exatamente pessoas específicas, de áreas específicas, que são sim gabaritadas para estarem ali, colocando outras pessoas que são assim aquém do necessário ou deficitárias em conhecimento técnico para aquela área. Tá? Sei, ficou muito vago, não quero entrar em detalhes do que é ou que não é, de que instituição ou de que grupos, não vem ao caso. A ideia é avaliar apropriadamente. Estão fazendo os ajustes que se devem? Estão colocando as pessoas corretas nos lugares corretos? Ou estão simplesmente trocando de posição para que as instituições e os modelos de conhecimento, geração de conhecimento, estejam amarrados a um propósito que não se sabe direito qual é? Correto? É só uma reclamação simples, né? Mas que talvez possa ter algum problema maior, tá? Possa refletir um problema maior a longo prazo. Lembrando que um corte em conhecimento
ou impedir o conhecimento de se difundir num período curto, as consequências não são proporcionais no mesmo tamanho. As consequências disso são em larga escala e por um período muito longo. Correto? Por enquanto é só, nada além de uma reclamação. Até mais.